Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma meditação diária da Palavra de Deus, trazendo sempre esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias como primícia, meditando um capítulo da Bíblia, não precisa mais que isso. Aqui quem vos fala é o pastor Rodolfo, pastora Ana Paula, princesa do Senhor. E bora lá se alimentar da palavra. Estamos em Isaías capítulo 10, dando continuidade nesse contexto aqui. A gente vai ver aqui o ai dos legisladores injustos, ou seja, o juízo de Deus ainda continua contra o povo da Assíria. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Você que está apenas meditando na palavra, Deus tem algo a revelar no seu coração. Você que está ali em busca de uma resposta, com certeza você encontrará essa resposta. Basta que o seu coração esteja disposto a ouvir ali a palavra de Deus, que a palavra por si só, ela tem poder para fazer infinitamente mais. Então, ouça atentamente a palavra de Deus. Amém? Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta a fazer senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Profecia contra a Síria. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu favor. Enviou-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende, assim antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou apiasse.
Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta ele? Ou presumirá serra contra o que maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos e debaixo da sua glória. Acenderá uma queima, como a queima de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e abrolhos da Síria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta, do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta serão tão pouca que um menino saberá escrever o número delas. Vamos abrir um parênteses aqui para a gente dar uma pincelada nesse contexto da palavra. A gente observa aqui, né, nesse capítulo, a tolice humana, né, a falta de entendimento para a compreensão do bem e da verdade, né? Porque aqui ele vai dizer que no verso 12 é um pouco diferente aqui a tradução da minha Bíblia King James com a da pastora. Diz assim: pois bem quando o Eterno conclui toda a sua obra no monte de Sião, e Jerusalém, ele exclamará: eis que castigarei o rei da Síria por causa da sua arrogância teimosa, do seu coração orgulhoso e da maneira como vê tudo com altivez. Então a gente vê que a humanidade, o homem em si, a maioria dos problemas que ele tem é ele mesmo que causa, né? Essa soberba, essa ganância do coração, né? Quem sempre mais, de achar que nunca está satisfeito com nada, essa independência de si mesmo, esse narcisismo cultural, né? Que está instaurado no meio do povo, essa altivez, né? Que desdenha das coisas de Deus, do bem, né? Que faz mal, que tem essa maldade dentro do coração. Né? Isso está instaurado muitas das vezes, principalmente no meio cristão. Né? A gente vê que o povo tem se corrompido, tem deixado essa vaidade, tantas coisas, soberba, o dinheiro, o materialismo, né? As bênçãos, né? Tudo, né? Trazendo, sabe, essa arrogância, essa prepotência, esse narcisismo, onde diz aqui: com o meu poder do meu braço eu fiz, com a minha inteligência, porquanto tenho sabedoria, né? Removi os limites das nações, despojei as riquezas como um invisível, subjuguei os seus poderosos, como se estica o braço para com a mão agarrar um ninho, assim estiquei o braço para pegar a riqueza das nações, com os que colhem os ovos abandonados pelos campos. Desde mesmo modo tomei a toda a terra. Não houve ninguém que conseguisse bater as asas em tempo hábil, nem que desse um pio, né? E aí Deus vem dizer aqui, né? Por acaso se exalta o machado contra aquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que maneja? Como se o bastão pudesse se manejar aquele que empunha e usa, como se uma vara pudesse erguer algo muito maior que não é semelhante a si. E aí você vê a consequência, né? Aí você vê aqui a punição de Deus para quebrantar, para quebrar, né? Literalmente aqui as pernas aqui dos assírios, né? Por essa razão, Javé, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra
os fortes soldados da Síria, uma doença que os deixará sem forças. E agora? Aonde está a sabedoria? Aonde está a prepotência, a arrogância, né? Aonde está a força do seu braço? Se Deus aqui vai deixar eles sem força. Mandará uma febre que com fogo queimará os corpos deles, né? O santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que em apenas um dia queimará e consumirá os pinheiros e as suas roseiras bravas da Síria, né? Então, não adianta a pessoa se vangloriar em si mesmo, se titular sendo poderosa mais do que os outros. Não, agora eu conquistei, né? Eu obtive, eu fiz, que eu sou inteligente, que não sei o quê. Gente, o dia de amanhã pertence ao Senhor, né? Não existe, quando a gente olha para a palavra de Deus, você vê que todos os homens poderosos, sendo eles bons ou maus, foi Deus que levantou. Foi Deus que levantou a Babilônia contra o povo ali de Judá. Um exemplo, né, do como que o povo, como que o homem ele é propenso, né, a se corromper, e que a soberba, né, tal qual está falando nesse capítulo, é algo muito perigoso. É o exemplo de Saul, né? Saul, quando ali ele foi eleito, né, foi escolhido, quando ele recebeu a mensagem do profeta Samuel, onde ele estava ali em busca das ovelhas do pai que havia se perdido, e ele vai atrás do profeta, né, buscando uma orientação, e o profeta fala para ele: olha, não se preocupa com o gado aí, com o rebanho do seu pai, que já encontraram, né? E ali Samuel fala para ele que ele foi o escolhido. Você foi o escolhido para ser o rei, né? Entre todos você foi escolhido. E ali nós vemos a essência de Saul, quando ele responde: mas eu, a tribo do meu pai, né, a nossa, dos benjamitas, os menores. Então ele, com toda a humildade, ele não se vangloria daquele chamado, porque ali a essência dele era boa. Só que ao longo da trajetória dele, nós vemos o quanto que esse homem ficou ali enfurecido de ciúmes, de altivez, de soberba. Ali o quanto que, como ele foi usado ali por esses sentimentos, a ponto de mergulhar numa soberba, numa altivez tão grande. Que levou ele à ruína, né? Que levou ele à ruína, né? Ele ficou cego, né? A ponto de um cara que tinha tudo, né? Que começou tão bem, terminou tão mal. Tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada, porque se não tiver a presença de Deus, eu falo para você que um homem rico e próspero é aquele que tem a presença de Deus, né? É notório que Saul, ele sabia que a presença de Deus já não habitava mais com ele. Sim. Né? Ele ficou totalmente perturbado, né? Foi se consultar com as feiticeiras, necromantes, né? É isso aí mesmo que eu ia falar, essas necromantes aí. Tem hora que dá um trava-língua aqui, né? E isso trouxe severas consequências, né? Para a vida dele, para o reinado dele, para a família dele, para todo mundo. Acabou pagando um alto preço por isso. E isso nos remete ao pensamento também. A gente precisa se analisar nós mesmos, né? Fazer uma autoanálise no nosso coração, na nossa vida, pedir para que Deus nos purifique, que tire toda essa altivez do nosso coração, a soberba, né? Como é que está o seu ego? Né? É necessário dar uma baixadinha no ego, né? Ser uma pessoa mais branda, mais, com falar mais doce, cheio de não sabe palavras de ira, de contenda, deixar isso para fora. Até porque, né, gente, essa mentalidade, né, de que a pessoa pobre, ela é humilde, não tem nada a ver, né? A pessoa rica, ela não é humilde, nada a ver. Humildade não tem a ver com pobreza ou riqueza, com status, né? A humildade tem a ver com caráter, com estado de espírito, com a forma que você se posiciona em relação aos outros e em relação à vida. Como você trata as pessoas, né? De uma forma igualitária, ou você faz separação, né? De pobre,
rico, enfim, preto, branco. Ah, que um Eu torce passei por por time uma tal, o outro torce por outro. Ah, porque eu votei para Lula, votei para Bolsonaro, e aí não conversam com o outro. Eu passei por uma situação no início da minha carreira, né? Que ali a mulher pegou e ela pegou meu currículo, colocou numa pilha de currículos e mal e olhando pra minha cara, falou assim, ó, tá bom, tá aqui seu currículo. E ali eu falei pra ela assim, ó, a minha diretora, ela pediu pra você olhar o envelope. Aí ela pegou o envelope, no que ela viu, assim, ai, menina, eu vou colocar seu currículo aqui. Colocou o currículo do outro lado, falou, quando a fulana chegar responsável, olha, você vai ser uma das primeiras a ser chamadas. Porque aquela folha era uma folha de indicação que a diretora dava para as professoras. E ela me deu, né, como eu tinha acabado de me formar, ela me deu essa força. Mas eu nunca vou esquecer a forma como aquela mulher me tratou, né? A indiferença que ela teve comigo, desprezo, e a mudança foi assim, gritante, né? E radical, assim, no mesmo minuto que ela. Então eu falo assim, né, gente? Sem a pessoa, ela, de um jeito ou de outro, uma hora ela vai mostrar quem ela verdadeiramente é. A essência vai. Pode terminar de ler na sua Bíblia? Vamos dar continuidade aqui no verso 20. O nascimento de Israel. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência da casa de Jacó, já não confiaram naquele que os derrubou, feridos. Passaram a depositar toda a sua confiança em Javé, o santo Deus de Israel. Um remanescente, Sear, Jassuber, isto é, os sobreviventes voltarão, sim, os remanescentes de Jacó retornará para o Deus Todo-Poderoso. Verso 22. Ainda que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos da areia da praia do mar, somente alguns retornarão. Deus já decidiu exterminar todo o povo. A justiça virá transbordante, como se fosse uma inundação, pois o Eterno, o Deus poderoso, já determinou destruir todo esse país e ele será o que decidir fazer. Portanto, o soberano Javé, o Senhor dos Exércitos, declara: povo meu, que habitas em Sião, não tenha medo da Síria. Ela te fere com o seu brasão. Ela levanta contra ti a tua vara, como fez o Egito. Contudo, aguarde só mais um pouco de tempo, e o furor chegará ao fim. Então a minha ira promoverá a total destruição deles. O Senhor dos Exércitos os castigará severamente mediante chicote, do mesmo modo que fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Assim, naquele dia, a carga será removida dos seus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço, o próprio jugo, despedaçará com compulência da tua força, né? Então aqui a gente vê aqui o renascimento de Israel, né? Tudo o que ele está vendo falando aqui dos sobreviventes, né? Dos remanescentes da descendência aqui de Jacó, né? Que eles não foram feridos, né? Não passaram por essa situação. E aqui ele traz, né? O Senhor dos Exércitos, ele traz aqui para que eles esperem um pouquinho mais de tempo, que esse sofrimento que eles estavam passando na mão do povo do Assírio, Deus ia descer o chicote, né, no lombo deles aqui, e aquele jugo, aquela canga, sabe, que vai em cima do boi, aquela opressão que é colocada no boi para ele carregar o arado, né, isso aqui é como se estivesse sobre o povo aqui de Israel, esses remanescentes. E aqui Deus está dizendo que esse jugo sobre o pescoço
ele ia ser despedaçado, né? Com corpulência da tua força, né? Deus é um Deus que verdadeiramente honra e está sempre junto com o seu povo. E chega a hora do ataque assírio. No verso 28, eis que eles invadem Aiate, passam por Micron, descarregam as suas bagagens, guardam os mantimentos em Mimas, atravessam o vale e clamam, passaremos a noite acampados em Geba, Ramá estremece, Givate, Shaul, Gibeá de Saul, bate em retirada, ergue a tua voz e clama, habitantes de Galim, toda atenção, ó Laís, e tu, pobre Anatote, Mandimena está em fuga, o povo de Gebim esconde-se. Ainda hoje os inimigos chegarão à cidade de Nob, sacudirão os punhos da direção do Monte das Filhas. Cidade de Sião, a colina de Jerusalém, eis que o Eterno, Javé dos exércitos, desbastará a margem com grande força, a violência, as árvores ativas e os arrogantes serão derrubadas, mesmo as mais altas serão lançadas por terra. Com seu machado ele porá abaixo todas as árvores dessas florestas. O Líbano cairá sobre a mão do poderoso. Amém? Amém. Então aqui a gente vê aqui o agir de Deus, né, sobre esse povo perverso, esse povo arrogante, com essa altivez, né, essa soberba no coração, sendo ali destruído literalmente, né, Deus livrando esse povo da mão dos assírios, né? E não perca aí o próximo capítulo 11, é um capítulo muito interessante também para a meditação da palavra, e eu creio que Deus vai nos abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Amém. Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui na tua santa presença, de poder se alimentar, Senhor, dessa gloriosa palavra, que nos exorta, Senhor, nos ensina a sermos humildes, mansos de coração, como Tu és, Pai. Que toda altivez, Pai, que muitas das vezes vem sobre a nossa vida, sobre o nosso olhar, sobre a nossa conduta, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós quebramos agora toda essa altivez do coração, essa arrogância, essa prepotência, Pai, que muitas das vezes nós temos dentro de nós. Nós sabemos que isso não é bom, que isso cria raízes de amargura, contendas, nos faz se distanciar do Senhor e nos traz esse narcisismo cultural para a nossa vida, né? Nos enaltecendo, nos exaltando, quanto que na verdade, Senhor, nós temos que nos prostrar diante do Senhor. Nós sabemos que sem Ti nós não somos nada, nós não somos ninguém, Senhor. Nós somos dependentes do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua provisão diária sobre a nossa vida, porque o que seria da nossa vida, Senhor, se não fosse a vinda de Jesus? O que seria, Senhor, da humanidade se o Senhor não produzisse o fruto, não descesse a chuva, se o sol não se pôsse a cada dia? O que seria, Senhor, de nós se nós não tivermos a água, o alimento diário, Senhor? Se nós não tivéssemos, Senhor, a Tua palavra, Deus, o que seria da humanidade, Senhor? Meu Deus, mas graças nós te damos, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos abençoado poderosamente com a Tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor continue conosco, Pai, nos abençoando nesse dia, Pai. Que seja um dia abençoado, guardado pelo Senhor. Que tudo que a gente for fazer nesse dia, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Que seja para abençoar, Pai. Que seja para, edificar o Teu nome, a Tua igreja, Pai. Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Esse sangue que nos purifica de todo o pecado, que nos faz alvo branco mais do que a neve, Senhor.
Nós queremos ser limpos, Senhor, de dentro para fora. E nós sabemos, Pai, que somente o Senhor, meu Deus, tem poder para nos purificar, tem poder para derramar sobre nós um espírito, Senhor, de sabedoria e entendimento, Senhor. Derrama, Senhor, esse espírito de sabedoria e entendimento e nos limpa, Senhor. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!